Bom dia para você, bom dia para sua família. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco na Rede Vida de Televisão. Você encontra agora com Dom Odilo Scherer, Cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Toda semana vem aqui nos trazer da sua sabedoria, também nos trazer do seu pastoreio, nos conduzindo, e isso é muito importante para nós. Obrigado mesmo pela sua presença. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom dia a todos vocês também. Um bom domingo, belo domingo. Hoje é um domingo muito importante para nós. Domingo de Pentecostes, né? Pentecostes é uma das grandes solenidades da Igreja. Aliás, hoje seria o aniversário da Igreja. A Igreja nasce em Pentecostes, né? Nasce em Pentecostes. É um modo de dizer, mas na verdade a Igreja nasce, começa a se mexer, movimentar a partir de Pentecostes. Ela estava sendo preparada, já existia com Jesus. Jesus e os discípulos, está ali o início da Igreja. Agora, com Pentecostes, a Igreja começa a caminhar, digamos, sem a presença visível de Jesus, mas com a ação do Espírito Santo. Semana passada a gente celebrou justamente Jesus que sobe ao céu, e agora Jesus é o Espírito que conduz a essa Igreja. Exatamente, a passagem de Jesus presente, a passagem de Jesus ausente visivelmente, mas mediante o Espírito, a ação do Espírito Santo presente na Igreja e fazendo a Igreja caminhar no dinamismo novo. Vamos tomar o Evangelho de hoje é João capítulo 20, versículo 19 a 23, e é o momento em que Jesus recebeu o Espírito Santo, né? Com um sopro também, né? Exatamente, esse texto está no contexto da ressurreição, né? De uma das aparições de Jesus aos apóstolos, quando Jesus se apresenta a eles e depois de lhes dar a paz, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados e assim por diante. Mas primeiro lhes dá a paz. A paz e o Espírito Santo vão juntos também, né? O Espírito Santo e o dom do perdão, mas o Espírito Santo e a vitalidade, a vida da Igreja, é isto. Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom do ressuscitado. Mas é interessante que no mesmo São João, vem o Espírito Santo também é o dom de Jesus que morre na cruz, do crucificado. Quando São João diz que Jesus morre, São João usa a expressão, ele entregou o Espírito. E expirou também, é uma forma de soprar também. Expirou. Né? Ali é tudo uma questão de linguagem, por exemplo, espírito, ar, sopro e até alma. Na língua de Jesus, hebraico, é a mesma palavra, ruach. E, portanto, Jesus entregou o espírito, entregou o sopro, entregou a vida, sopro de vida. Ou Jesus sopra sobre os apóstolos, lhes dá o sopro vital e assim por diante. Como o Criador que fez com o homem, né? Soprou nas narinas do boneco. De barro lá. E ele se tornou um ser vivente. Colocou a alma nele, né? Se tornou um ser vivente, né? É alguém que começou a viver. Bom, é toda esta simbologia, esses significados, né, da palavra espírito, sopro, vento, né? E sopro vital, vida, em outras palavras. Pois bem, mas Jesus diz, recebam o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. É o dom do ressuscitado e do crucificado aos apóstolos, à humanidade, para que ela possa continuar a agir de forma nova, vida nova, ação redentora, ação salvadora, ação mediante o Espírito de Cristo no mundo. Dom Odilo, quando nós recebemos o Espírito Santo como igreja, mas recebemos o Espírito Santo individualmente também, né? Somos templos do Espírito, né? Quando que se dá esse momento em que nós recebemos o Espírito? Né? Olha, para nós, o grande momento de receber o Espírito Santo, primeiro o batismo, depois a confirmação ou crisma, são os dois momentos sacramentais importantes
de receber o Espírito Santo. No batismo, evidentemente, a graça batismal é a graça do Espírito Santo, a vida nova, né? Depois, na crisma, inclusive o bispo faz a imposição das mãos e reza, invocando o Espírito Santo. Esse é um gesto de invocação do Espírito Santo, que é próprio, relacionado ao dom do Espírito Santo. E depois faz a unção com o óleo santo do crisma, também significando a unção com o Espírito Santo. Cada cristão é ungido. Ungido tem a ver também com este dom do Espírito Santo que nos reveste, que nos transforma, que nos transfigura. Crismado significa ungido, né? Aquele que foi feito semelhante a Cristo. A Cristo, um outro Cristo, né? De fato, assimilado a Cristo. Assimilado a Cristo. Por isso, todo cristão tem parte com Cristo, né? E é mediante o dom do Espírito Santo. Porém, não é só ali, né? No Espírito Santo nós o recebemos, sim, sempre que nós o invocamos, Jesus diz que este é o dom maior de Deus, e Deus não nega esse dom, porque ele é sumamente importante, e é o que Deus mais quer, é dar-nos o seu Espírito, né? O Espírito Santo, que também nos faz viver a vida nova. Então, nós recebemos esse dom sempre que nós invocarmos com fé. Por outro lado, toda a ação da igreja é ação mediante o Espírito Santo. Isso, né? Veja que toda ação sacramental é ação mediante a invocação do Espírito Santo. Toda a bênção também é feita mediante a ação do Espírito Santo. De modo que o anúncio do Evangelho, né, é feito mediante a ação do Espírito Santo. E o testemunho da caridade, das virtudes, não acontece se não tem a ação do Espírito Santo em nós. Por isso mesmo, o dom do Espírito Santo, a docilidade ao Espírito Santo, a sintonia com o Espírito Santo é sumamente importante em nossa vida. Bom dia, o senhor citou antes o Espírito Santo como aquele que anima a igreja. A gente chama de Espírito Santo como alma da igreja, né? A gente tem que distinguir, né? Não é a alma como nós comumente entendemos, né? Mas é aquilo que animadora, o animador, né? É a força animadora, dinamizadora, a força, digamos, de luz, de guia e assim por diante. É o animador da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja seria uma instituição humana apenas, né? Sim. Mas com a ação do Espírito Santo, justamente a igreja é capaz de fazer as ações sobrenaturais mediante a força, né? O Espírito Santo que confere a força sobrenatural ao anúncio do Evangelho, aos sacramentos que nós realizamos e assim por diante. E o Espírito que mantém a igreja também. O Espírito também está presente para conduzir a igreja, para ela constantemente, digamos, estar na vontade de Deus, no caminho de Cristo. O Espírito Santo corrige a igreja, né? O Espírito Santo reorienta a igreja para que ela, se ela escorrega para cá ou para lá, ela volte a se encontrar. Eu digo isso porque às vezes a gente se preocupa achando que somos nós, né, que fazemos a igreja, somos nós que, às vezes até preocupa, meu Deus, a igreja vai acabar. A igreja não acaba porque ela é, além de ser instituição divina, ela é mantida, conduzida, né, pelo Espírito, né? Eu lembro uma palavra de fé muito marcante do Papa Bento XVI, quando ele renunciou. Muita gente começou a dizer, e agora o que vai ser da igreja? O que vai ser da igreja? E agora a igreja vai acabar, a igreja vai entrar numa confusão, está sem Papa. O Papa Bento XVI disse, não, fiquem calmos. É Jesus o Senhor da igreja, o Espírito Santo é que anima a igreja. A igreja vai continuar, vai ter o novo Papa, vai ter o novo pastor da igreja, em nome de Jesus Cristo, vai continuar a conduzir a igreja. É esta percepção da fé, claramente, é o que acontece, né? Se dependesse só de nós já teríamos dado conta de acabar com a igreja faz muito tempo. Muito tempo, é verdade. É porque o Espírito é o Espírito Santo que salva a igreja, que conduz, reforma, né? Suscita sempre de novo, claro, mediante a ação humana também. O Espírito Santo conta conosco. Isso. E por isso é importante, eu acho, ter essa compreensão de que nós somos templos do Espírito. Aliás, quando a gente preparava para Pentecostes,
sempre as leituras diziam, virei, farei morada, vou fazer morada em vocês, nós viremos, né? Eu sempre enviarei um outro paráclito, consolador, então, defensor. Né? E nós estaremos juntos. Então, isso era uma promessa cumprida hoje em Pentecostes, né? Exatamente, e se cumpre ao longo de toda a igreja. Não é só lá no início, é uma ação perene, permanente do Espírito Santo na vida da igreja. Isto, claro, não significa que então nós... então deixa para lá. Não, o Espírito Santo conta conosco. O Espírito Santo conta com a nossa participação, a nossa retidão. O Espírito Santo conta com a nossa boa vontade. Ele faz muito. E se nós colaboramos... Aliás, São Paulo tem umas palavras muito bonitas nesse sentido. Primeiro ele diz, não entristeçam o Espírito Santo. Interessante. E não entristecer também, implicitamente, significa não desprezar o Espírito Santo. Obedecer ao Espírito Santo. E, por fim, ele diz, não extingam o Espírito Santo. Não fechem a porta ao Espírito Santo. Né? Para dizer os vários graus de colaboração com o Espírito Santo. Nesses dias, padre, eu preparei umas sugestões para a novena de Pentecostes, eu espero que muitos tenham feito. Aí me impressionei novamente quanto São Paulo, nos seus textos, fala da ação do Espírito Santo. É impressionante. São Paulo realmente tinha uma consciência muito clara da ação do Espírito Santo na igreja, da ação do Espírito Santo como aquele que leva avante a obra de Cristo e realiza a obra da salvação. É o que Jesus disse, eu vos mandarei um novo Consolador, eu vos mandarei um novo Mestre, que vos ensinará todas essas coisas. Quando vocês forem presos, não se preocupem, meu Pai do céu vos dará o Espírito Santo e vocês saberão, saberão o que deverão falar, e assim por diante. Então, hoje, falando do Espírito Santo, nós estamos falando de Deus, Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. O Espírito Santo, vida de Deus no mundo, ação de Deus no mundo, luz de Deus, sabedoria de Deus, o Espírito Santo, alegria de Deus em nossa vida. Tudo isso Deus realiza mediante o seu Espírito para o nosso bem, para a nossa vida e nossa salvação. Dá a bênção para a gente, então, na unidade do Espírito Santo, né? Pois não. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.